Existe um erro que praticamente todas as pessoas cometem quando começam a estudar Neville Goddard. Elas acreditam que o problema está na técnica, na falta de fé ou na dificuldade de imaginar, mas na maioria das vezes o verdadeiro problema é outro. Elas estão procurando ali a resposta no único lugar onde ela nunca aparece primeiro, que é na realidade física. Olha, e antes que alguém me pergunte, hoje o famoso exemplo da semente entrou de férias, tá? Depois de aparecer aqui em praticamente todos os vídeos do canal, ele resolveu descansar um pouco. Então hoje vamos usar outro exemplo. Imagine aí que você faz uma compra pela internet. Assim que o pagamento é aprovado, você começa a atualizar a página de rastreamento a cada 5 minutos. Passa mais alguns minutos e você olha novamente. Depois você olha outra vez. A única coisa que vai aumentar é a ansiedade, né? E curiosamente, é exatamente isso que muitas pessoas fazem quando desejam manifestar alguma coisa. Elas fazem a visualização, repetem afirmações, entra aí no estado desejado, mas logo em seguida volta para a realidade procurando qualquer evidência que algo começou a acontecer. Você fica aí verificando se a pessoa mandou mensagem, confere o saldo da sua conta, procura sinais, espera uma coincidência, quer encontrar uma prova que a manifestação finalmente encontrou um movimento. Você é essa pessoa? Você conhece alguém assim? E quando não encontra nada, chega à conclusão de que a técnica não funcionou? Olha, mas se eu te dissesse que o problema nunca foi a técnica, e se a verdadeira questão for o lugar onde você está procurando a resposta? Porque Neville ensinava que toda mudança nasce primeiro aí na consciência, né? A realidade física não é o ponto de partida, ela é apenas a consequência. E é justamente isso que vamos entender hoje, viu? Sejam bem-vindos ao canal Despertar, meu nome é Deise Andrade e aqui nós falamos sobre manifestação da realidade, lei da suposição, consciência e transformação interior, viu? Sempre buscando aqui aplicar esses princípios de forma prática e no nosso dia a dia. Então, se esse tipo de vídeo aí é o que você procura, que ressoa com você, aproveita para se inscrever no canal. E agora vamos entender aqui, porque Neville insistia tanto que a resposta nunca está na realidade física e porque enquanto você continuar procurando aí confirmações do lado de fora, você pode acabar ignorando o único lugar que toda manifestação realmente começa. Existe um hábito que parece completamente inofensivo, mas que impede muitas pessoas aí de entenderem Neville Goddard o que ele realmente ensinava. É o hábito de usar a realidade como guia. Sem perceber, a maioria de nós aprendeu a viver assim, né? Nós olhamos primeiro para o que está acontecendo e depois decidimos acreditar. Se o dinheiro aparece, acreditamos que somos prósperos, né? Se o relacionamento melhora, acreditamos que somos amados. Se surge uma oportunidade ali, acreditamos que finalmente as coisas começaram a dar certo. Ou seja, a realidade passa a decidir como nós sentimos. E mais Neville invertia completamente essa lógica. Ele dizia que a consciência é a única realidade. Isso significa que aquilo que você vê hoje aí, não é o relatório do seu futuro, não. É apenas um reflexo dos estados de consciência que você ocupou até aqui. E talvez esse seja um dos conceitos mais difíceis de aceitar, né? Porque nós somos educados aí a confiar apenas naquilo que os olhos conseguem enxergar. Se vemos, acreditamos. Se não vemos, pensamos que ainda não existe. Só que Neville propunha uma mudança muito radical dessa perspectiva. Ele dizia que aquilo que ainda não apareceu na realidade pode, nesse exato momento, já existir na sua consciência, viu? E é por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas fazem uma técnica hoje e amanhã procuram uma prova de que alguma coisa aconteceu. Se não encontra essa prova, conclui que nada mudou. Mas será que realmente nada mudou? Já fez essa pergunta para você? Ou será que você está apenas procurando no lugar errado? Pense aí por um instante. Quando você decide aprender um novo idioma, ninguém espera ficar fluente depois da primeira aula, né? Seria ótimo. Quando começa uma academia, ninguém imagina que o corpo vai mudar na manhã seguinte. Também seria excelente. Mas existe aquele período em que a transformação ainda está acontecendo, mas ainda não pode ser percebida claramente. Com a consciência acontece algo bem semelhante. As primeiras mudanças quase nunca aparecem na realidade física. Elas aparecem na forma como você pensa, interpreta ali as situações e como você reage ao mundo. E é justamente aí que a maioria das pessoas cometem o erro. Como essas mudanças são silenciosas, elas as ignoram ali e continuam procurando apenas acontecimento externo. Só que Neville nunca ensinou que a realidade deveria ser a sua confirmação. Pelo contrário, ele ensinava que a realidade sempre chega depois. Primeiro muda a consciência, depois muda a experiência. E quando essa ordem é invertida, a pessoa passa a viver esperando que o mundo lhe dê permissão para acreditar.
E quando, na verdade, é a própria mudança de consciência que dá origem ao novo mundo. Olha, e talvez seja exatamente aqui que esteja a resposta para a pergunta que muita gente faz, né? Se eu não devo procurar confirmação na realidade, então onde afinal eu devo olhar? Hum? Depois de entender isso, vai surgir uma pergunta muito importante, viu? Se a realidade ainda não mudou, então como saber se eu realmente estou assumindo o estado desejado? Essa é uma ótima pergunta, essa é uma dúvida que faz todo sentido, porque nós somos condicionados a acreditar que toda mudança precisa ser visível, né? Se eu estou prosperando, preciso ver o dinheiro entrando. Se eu estou manifestando um relacionamento, preciso receber uma mensagem. Se eu estou buscando uma oportunidade, eu preciso enxergar alguma porta aberta. Mas Lélio direcionava essa atenção para um lugar completamente diferente. Em vez de perguntar o que está acontecendo lá fora, ele nos convidava a perguntar o que está acontecendo dentro de mim. Percebe a diferença? Imagine duas pessoas que desejam exatamente a mesma coisa. As duas fazem o SATs, as duas visualizam, as duas fazem afirmações, as duas estudam Neville Goddard. Mas no dia seguinte, uma delas acorda e passa o dia inteiro pensando: nada mudou, acho que não está funcionando. Será que fiz a técnica certa? A outra também percebe que a realidade continua igual. A diferença é que ela não permite que isso determine o estado em que vai permanecer. Ela continua vivendo a partir da identidade que escolheu assumir. Por fora as duas parecem estar vivendo exatamente o mesmo dia, mas por dentro elas estão ocupando ali estados completamente diferentes. E é justamente aí que começa a verdadeira manifestação. Muitas pessoas imaginam que assumir o estado significa sentir felicidade o tempo inteiro, né? Tá ali alegre, feliz. Não é isso. Você pode ter dias comuns, pode sentir um cansaço, pode enfrentar desafios. A diferença é que mesmo vivendo tudo isso, existe uma certeza silenciosa que começa a nascer. Você já não sente a necessidade de convencer ninguém. Você já não precisa procurar sinais o tempo inteiro. A urgência começa a diminuir. A ansiedade vai começar a perder força e você vai perceber que vai estar reagindo de uma maneira diferente às circunstâncias que antes tiravam a sua paz. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas na verdade são enormes, porque elas mostram que a consciência já começou a ocupar um novo lugar. O problema, sabe o que é? É que muita gente ignora essas transformações internas porque continua esperando uma confirmação muito específica. Elas querem que a realidade diga, pronto, agora você pode acreditar. Só que Neville ensinava exatamente o contrário. Primeiro você acredita, primeiro você assume, primeiro você ocupa o estado. E naturalmente a realidade acaba refletindo aquilo que já foi estabelecido dentro de você. Olha, talvez a maior confirmação que algo está mudando não seja um sinal vindo do mundo, não. Talvez seja você perceber que o mundo continua igual, mas você já não reage da mesma maneira. E quando isso acontece, olha, uma coisa muito curiosa começa a acontecer, viu? Você para de correr atrás da manifestação e você vai começar a perceber que ela vai começar a caminhar ali, naturalmente na sua direção. É igual eu tô fazendo aqui, com a minha plaquinha de 100 mil inscritos. E existe uma frase que eu gosto que resume muito bem esse assunto. Você não precisa convencer a realidade de que a sua manifestação é possível. Você precisa convencer apenas a si mesmo. Parece simples, né? Mas olha só, existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando alguém passa o dia procurando sinais, verificando se alguma coisa aconteceu, se alguém mandou alguma coisa, esperando uma confirmação externa, no fundo essa pessoa está tentando negociar aí com a realidade. É como se dissesse: se você me mostrar uma pequena prova, eu prometo acreditar. Só que Neville ensinava exatamente o inverso, né? Primeiro vem a convicção, depois vem a evidência. E isso exige mudança de postura, tá? Porque enquanto você esperar que a realidade lhe dê motivos para permanecer no seu estado desejado, você vai continuar sendo conduzido pelas circunstâncias. Olha, hoje você acredita, amanhã acontece alguma coisa que não esperava e a crença só desaparece. Depois faz uma técnica e volta a acreditar. Aí no dia seguinte surge um problema e tudo desmorona novamente. Percebe como isso se torna um ciclo? Você nunca permanece o tempo suficiente no mesmo estado. Você está sempre ali entrando e saindo dele. E talvez seja esse um dos momentos pelas quais tantas pessoas dizem: eu manifestei algumas coisas pequenas, mas as grandes parecem nunca acontecer. Olha, não necessariamente porque as manifestações grandes sejam mais difíceis, tá? Mas porque elas costumam exigir mais tempo de permanência em um estado diferente daquele a qual a pessoa está acostumada. E permanecer é justamente a parte que mais incomoda o ego, né?
É, porque o ego, ele quer garantias, quer provas, ele quer saber exatamente quando vai acontecer. Ele quer controlar cada etapa do processo. Mas a consciência não funciona dessa maneira, não. Ela não depende da aprovação da realidade para continuar ocupando o estado. Ela simplesmente permanece. Ó, pense em alguém aí que decidiu mudar completamente a própria identidade. Essa pessoa não acorda todos os dias perguntando: será que hoje eu sou uma nova versão de mim? Ela simplesmente começa a agir, pensar e também escolher como alguém que já fez essa mudança. A identidade deixa de ser um esforço e passa a se tornar uma forma natural de viver. E é exatamente isso que Neville chamava de assumir o estado. Não é representar um personagem, não, gente. Não é fingir que está tudo bem. É permitir que uma nova forma sobre você se torne mais familiar do que a antiga. E isso acontece muito antes de qualquer mudança externa chamar sua atenção. Olha, e talvez seja por isso que tantas manifestações parecem acontecer de repente, né? Para quem olha de fora, parece que tudo mudou de um dia para o outro. Mas quem viveu o processo sabe a verdadeira mudança ali, ó, começou muito antes, em um lugar que ninguém podia ver, que é aqui, ó, na consciência. E existe um ponto que costuma gerar muita confusão quando falamos sobre esse assunto, né? Algumas pessoas ouvem que devem procurar sinais ou confirmações na realidade, entendem isso como se precisasse simplesmente esquecer o desejo. Mas preste atenção aqui, Neville nunca ensinou isso. Ele não dizia para abandonar aquilo que você deseja, ele dizia para abandonar a necessidade constante de verificar se aquilo já chegou. São coisas completamente diferentes, você entende? E imagina uma pessoa que acabou de comprar uma casa. Ela sabe que a escritura está sendo finalizada e que existe um prazo até receber as chaves. Durante esse processo, ela vai continuar ali vivendo normalmente. Vai trabalhar, faz compras, encontra com os amigos, resolve problemas do dia a dia. Mas no fundo, existe uma certeza. Ela sabe que aquela casa já é dela. Ela não acorda todas as manhãs ligando para a imobiliária e perguntando: aí, por acaso, a casa deixou de existir? Ela não passa o dia inteiro pensando: será que ela ainda é minha? Não, a decisão já foi tomada. Agora existe um intervalo entre a decisão e a experiência. E é justamente esse intervalo que tantas pessoas têm dificuldade de atravessar quando falamos sobre manifestação. Porque elas confundem presença com preocupação. Acham que se não estiver pensando ali no desejo o tempo inteiro, vão perder a manifestação. Ou então, até mesmo acreditam que precisam fazer alguma coisa todos os dias para impedir que ela desapareça. Mas pense comigo, se você realmente acredita que algo já faz parte da sua vida, faz sentido tentar confirmar isso o tempo todo? É claro que não. Quem realmente assume o estado não vive em vigilância constante. Ela vive em tranquilidade. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre quem deseja uma coisa e quem realmente assume que ela já faz parte da sua identidade. Quando estamos apenas desejando, existe tensão, existe medo de perder, existe aquela sensação que tudo depende de mais uma técnica, de mais uma visualização, de mais uma prova. Quando assumimos o estado, essa tensão começa a desaparecer. Não porque a realidade mudou imediatamente, mas porque nós mudamos a maneira como relacionamos com ela. Isso é muito importante. E é por isso que muitas pessoas dizem que pouco antes da manifestação acontecer, sente uma paz que não consegue explicar. E realmente é isso, gente. Ela simplesmente para de lutar ali contra a realidade. Não é porque a pessoa desistiu, não, mas porque deixou de acreditar que a realidade tinha autoridade para decidir o que era ou não é possível. E curiosamente, é justamente nesse momento que muitas mudanças começam a aparecer. Não porque finalmente convenceram aí o mundo, o universo, não. Mas porque tentaram deixar de convencê-lo. Olha, talvez nesse momento alguém esteja pensando aí, mas se eu parar de procurar respostas na realidade, onde exatamente eu devo olhar? Essa talvez seja uma pergunta mais importante desse vídeo, viu? Porque Neville nunca ensinou que devemos viver sem resposta. Ele apenas ensinou que estamos procurando no lugar errado. Nós fomos acostumados aí a buscar confirmação em tudo que acontece do lado de fora. Se alguém elogia o nosso trabalho, nós sentimos confiança, claro. Se ninguém reconhece, começamos a duvidar da nossa própria capacidade. Você já sentiu isso? Já passou por isso? Se uma oportunidade aparece, nós acreditamos que estamos no caminho certo. Se ela demora um pouco mais, pensamos que fizemos alguma coisa errada. Olha, percebe como, sem perceber, terceirizamos completamente o nosso estado interior? É como se entregássemos à realidade a possibilidade de decidir quando podemos sentir paz, segurança, prosperidade ou até mesmo amor. Mas Neville propunha algo muito diferente. Ele nos convidava a fazer uma pergunta que quase ninguém faz. Quem eu seria se a realidade ainda não pudesse me responder?
Essa pergunta muda tudo, né? Porque quando você obriga a sair da posição de quem espera uma autorização ali para entrar na posição de quem escolheu conscientemente o estado que deseja ocupar. Isso não significa que você vai ignorar os problemas, não. Significa deixar de permitir que eles definem quem você é. Uma pessoa pode estar passando por dificuldades financeiras e ainda assim deixar de se identificar como alguém condenado à escassez. Pode estar vivendo aí um conflito em um relacionamento e mesmo assim deixar de se enxergar como alguém destinado ao abandono. Pode enfrentar obstáculos profissionais sem concluir que nasceu para fracassar. Percebe que não estamos falando em negar a realidade? Estamos falando de não transformar uma circunstância temporária em uma identidade permanente. Olha, e existe uma diferença enorme entre dizer estou passando por uma dificuldade e dizer eu sou uma pessoa destinada a viver assim. Neville nos convidava justamente a romper essa identificação, viu? Porque a consciência não cria a partir de acontecimentos isolados. Ela vai criar ali a partir do conceito que você sustenta sobre si mesmo. Olha, talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem transformar completamente a própria vida. Não porque tiveram mais sorte, nem porque descobriram uma técnica secreta, mas porque em algum momento deixaram de perguntar para a realidade quem elas eram e começaram ali a responder para si mesmo. Olha, e quando isso acontece, viu? Você vai perceber que a resposta que você procurava nunca esteve escondida em um sinal, em uma mensagem ou em uma coincidência. Ela sempre esteve na forma que você escolheu enxergar você todos os dias. Olha, existe uma consequência muito interessante quando você deixa de usar a realidade como referência. Você vai começar a perceber mudanças que antes passavam completamente despercebidas. E eu não estou falando de sinais externos, não. Eu estou falando de mudanças em você. Olha, talvez seja aquela situação que antes ocupava sua mente o dia inteiro, ela já não tem mais o mesmo peso. Talvez você perceba que a ansiedade diminuiu, que a necessidade de controlar tudo perdeu a força, que aquela vontade de verificar o celular a cada 5 minutos simplesmente deixou de existir. Essas mudanças podem parecer pequenas, viu? Mas elas revelam algo muito maior. Elas mostram que o estado de consciência já começou a mudar. E quando o estado muda, a forma como você interpreta a realidade também muda. Só que é curioso observar uma coisa. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, né? Só que uma delas enxerga os obstáculos e a outra vai conseguir perceber as possibilidades. A circunstância sempre foi a mesma, nesse caso aqui, né? O que mudou foi a consciência de quem está observando aquela circunstância. E Neville dizia que não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo a partir do estado que ocupamos. Isso explica porque duas pessoas recebem a mesma notícia e reagem de maneira completamente diferente, né? Isso é muito interessante. Enquanto uma acredita que tudo acabou, a outra entende que aquilo é apenas uma etapa do caminho. Não foi a realidade que mudou, foi a forma de enxergá-la. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam anos esperando que alguma coisa aconteça, só então pensam em mudar por dentro. Quando, na verdade, a ordem é justamente o contrário, né? Primeiro, você muda a forma como você vê a si mesmo. Depois, muda a forma como você enxerga o mundo. E só então o próprio mundo vai começar a refletir essa transformação. No fundo, esse vídeo nunca foi aí sobre parar de olhar para a realidade, viu? Foi sobre aprender a não depender dela para saber quem você é. Porque no dia em que você deixar de pedir autorização às circunstâncias para viver no estado desejado, algo muito poderoso vai começar a acontecer. A realidade deixa de ser sua professora, viu? E passa a ser apenas o espelho daquilo que você já decidiu assumir dentro de você. Olha, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você, viu? Não é uma pergunta para você responder aqui nos comentários, não. É uma pergunta para você responder para si mesmo e com honestidade. Quando você pensa no seu desejo, de onde você está vivendo? Da falta ou da certeza? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas posições, viu? Quem vive da falta acorda todos os dias tentando preencher um vazio. Tudo que acontece ao seu redor parece confirmar aquilo que ainda não chegou. Qualquer atraso gera preocupação, qualquer silêncio vira um problema, qualquer obstáculo parece uma prova de que a manifestação deu errado. Já quem começa a viver a partir da certeza experimenta algo completamente diferente. Não porque a vida ficou perfeita, não porque os problemas desapareceram, mas porque deixa de acreditar que a realidade tem a palavra final. Essa pessoa já entendeu que existe um intervalo entre a mudança da consciência, né, e a mudança das circunstâncias. Ela aprende a respeitar esse intervalo e a maioria de nós quer controlar esse espaço, né? Quem nunca? Quer saber quando vai acontecer, como vai acontecer, por qual caminho vai acontecer. Mas lembre de dizer que não precisamos conhecer a ponte de incidentes. Precisamos apenas permanecer fiel ao estado que escolhemos ocupar.
Olha, talvez essa seja uma das partes mais difíceis, viu? Porque permanecer exige confiança. Não uma confiança cega, mas aquela confiança de quem compreendeu que a realidade de hoje não tem autoridade para definir a sua realidade de amanhã. Pense aí por um instante. Quantas vezes você permitiu que um único dia ruim definisse toda a sua história? Quantas vezes uma resposta negativa fez você acreditar que nada daria certo? Quantas vezes uma circunstância temporária se transformou dentro da sua mente em uma verdade permanente? É exatamente isso que Neville nos convidava a abandonar. Ele nos convidava a parar de construir a nossa identidade com base nas circunstâncias do momento. Porque as circunstâncias mudam o tempo inteiro. Estado de consciência também. Mas aquilo que você escolheu alimentar diariamente acaba se tornando a lente através da qual você interpreta toda a sua vida. Olha, e talvez seja por isso que duas pessoas vivendo as duas situações ali parecidas terminam em lugares completamente diferentes, né? Não porque uma teve mais sorte do que a outra, não é isso. Mas porque uma decidiu que a realidade presente não teria o poder de definir quem ela seria dali para frente. E quando essa decisão é tomada de forma consciente, algo muda. Você deixa de caminhar e perguntando ao mundo se é possível e vai começar a caminhar como alguém que já sabe a resposta. Mas se existe uma ideia que eu gostaria que você levasse desse vídeo é essa, viu? Pare de procurar na realidade uma resposta que só pode nascer primeiro dentro de você. Porque quando fazemos isso, acabamos vivendo como espectador da nossa própria vida, viu? Todos os dias esperamos que alguma coisa aconteça só então para acreditar. Esperamos a mensagem para nos sentirmos amados, esperamos o dinheiro para nos sentirmos prósperos, esperamos a oportunidade para nos sentirmos capazes. Mas Neville nos convida a inverter completamente essa lógica. Ele nos lembra que a realidade não é um ponto de partida, ela é o reflexo. E o reflexo nunca vem antes da pessoa, né, gente? E talvez a mudança que você tanto espera não comece no dia que você recebe uma ligação, encontra uma oportunidade ou vê uma circunstância diferente, não, viu? Talvez ela comece hoje, agora, now, no instante que você decide parar de perguntar a realidade quem que você é. E você começa a responder essa pergunta para si mesmo. Porque no final das contas, é isso que significa assumir o estado. Não é fingir, não é negar os problemas, não é viver desconectado da realidade. É escolher conscientemente quem você deseja ser antes que o mundo defina a sua escolha. E quando essa decisão deixa de depender das circunstâncias, algo muito interessante começa a acontecer, viu? Você percebe que já não vive esperando uma prova para acreditar. Você acredita primeiro. E permite que a realidade faça aquilo que ela sempre fez, que é refletir o estado que você decidiu ocupar. Nós chegamos ao final desse vídeo. E se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. A resposta está dentro de mim. Eu quero muito ler os comentários, eu respondo todos, porque essa simples frase, olha, pode servir como um lembrete diário que a verdadeira transformação começa na consciência e não nas circunstâncias. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também esteja aí procurando respostas em todos os lugares e está procurando no lugar errado. Gratidão pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!